Fala turma! Falando de concurso público, neste vídeo vou mostrar prova anterior para o cargo Assistente de Suporte Acadêmico 2, especialmente a área de atuação eletrônica e eletroeletrônica. Mais importante do que saber qual é o vencimento é estar atento. Galera, turma, galera. Lá na área do candidato, por quê? Por exemplo, para este cargo aqui, e repercutiu no outro cargo com a área de atuação acadêmica. Você vê aqui o edital como foi lançado. Estava lá a assistente administrativo 2, atuação acadêmica, ensino médio completo, beleza. A assistente de suporte acadêmico 2, ASA 2, atuação eletrônica e eletroeletrônica. E aqui você vê ensino médio completo e diploma de habilitação profissional técnica de nível médio em técnico em eletroeletrônica ou técnico em eletrônica ou técnico em eletrotécnica. Tá bom. Aí, galera, depois houve um edital que retificou esse outro que acabamos de dar uma olhadinha naquela tabela que é o item 1.2 do edital, que é a Bíblia do seu concurso. Você vê, área de atuação acadêmica, nada mudou. Área eletrônica e eletroeletrônica, também nada mudou aqui. O que houve de mudança de uma tabela, a primeira, para a segunda, no edital retificado, foi aqui, galera, número de vagas para ampla. Havia um traço, e aí, na retificação, fala pra gente, leia-se como segue, e não como constava aqui, ó. Você via tracinhos e agora você vê o número 1. Só isso, Fábio? Não. O mais importante. Área de atuação acadêmica. O que a pessoa vai ter lá no dia da prova? Prova objetiva, prova de redação. Houve inscritas e inscritos do canal preocupadíssimos, muito preocupadas com a prova prática. Por quê? Porque sim, galera, houve um erro da banca VUNESP. E isso acontece. Você sabe, alguns cargos, lá está a temida, prova prática. Temida porque é uma incógnita. O que será cobrado? Lá no dia, no horário, que depois você, candidato a candidato, fica sabendo. Eu adianto, galera, é uma prova feita sob, digamos, quase um sigilo, porque lá estará você, pessoa que quer o cargo, vai fazer a prova no horário e no dia, no local indicado, e haverá ali os aplicadores da prova prática. Na prova prática, para qualquer cargo em que exista esta etapa, o mínimo que você precisa saber, você lê no edital de abertura de inscrições, as atribuições do cargo, anexo 1º do edital. Ali fala, a pessoa tal, no cargo X, vai desenvolver essa atividade. Terá aquela tarefa. Deve fazer isso. Terá outros deveres. Haverá muitas obrigações, etc. e tal, no anexo 1º das atribuições do cargo. E também da área de atuação. Mas, além disso, saber que você precisa estar afiado nos conhecimentos específicos lá do conteúdo programático. No edital de abertura de inscrição, você vê o salário, sabe qual é a taxa da inscrição, o valor da taxa de inscrição, sabe um monte de coisa, mas não leu o documento. São 48 páginas. E lá sim fala no conteúdo programático, conhecimentos específicos. No caso, por exemplo, assistente de suporte acadêmico 2, atuação eletrônica e eletroeletrônica, você vê no conteúdo programático os conhecimentos específicos. E por que estou falando desse cargo, Fábio? Porque no primeiro edital dizia, numa tabela em que dividia provas, nessa tabela aqui, com os empregos públicos, as provas e o número de questões de cada matéria, por exemplo, você via assistente administrativo 2,
área de atuação acadêmica diz que haveria prova prática. Mas não haverá, porque houve o edital de retificação do edital, que acabamos de ver aqui. Tá vendo aqui, ó, acadêmica, provas. Objetiva, redação e prova prática. Vamos ver como está na retificação. Assistente administrativo 2, atuação acadêmica. Prova objetiva, prova de redação. Cadê a prova prática? Não há. Para a área acadêmica, não existe. Porém, assistente de suporte acadêmico 2, área de atuação eletrônica e eletroeletrônica. A pessoa no primeiro documento, no primeiro edital, leu prova objetiva, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, metade da prova, preciso estudar bastante sobre eletrônica e eletroeletrônica e, preciso me aprimorar na redação, saber redigir um texto dissertativo, argumentativo. Não é o intuito do vídeo. Que existe prova objetiva e prova de redação, não há discussão. Porém, com a retificação, você observa, tem prova objetiva para eletrônica e eletroeletrônica? Sim. Redação? Também. Mas, além disso, a prova prática, turma. Para o ASA 2, eletrônica e eletroeletrônica. Leia-se como segue e não como constou. Isso aqui é o edital de retificação do edital de abertura de inscrições do concurso público número 333 de 2025 para a Faculdade de Engenharia e Ciências do campus de Guaratinguetá. Então, olha só, uma pedrada mata duas cobras. Tem esse ditado? Ou matar dois coelhos com uma cajadada só? Meu Deus do céu! Quanta maldade! Esqueça tudo isso, trocadilho, conversinha fiada. Vamos focar nos estudos. O que está valendo? Você vê, o assistente com atuação acadêmica, tá ok? Tá ok? Não tem prova prática. Tem objetiva e redação. O assistente de suporte acadêmico 2, atuação eletrônica e eletroeletrônica, tem a prova objetiva, tem redação e também aquela prova prática. Mas por que se preocupar tanto com a prova prática se você não se dedicar à prova objetiva e também à sua redação? Porque somente as melhores pessoas, ou então, melhor dizendo, as pessoas bem mais ou melhores classificadas é que irão para a prova prática, para a etapa da prova prática. Claro que, se é eletrônica e eletroeletrônica, existe uma prova prática, você vai pôr a mão na massa. O que é isso? Haverá um aparelho e você vai ter que, por exemplo, diagnosticar qual é o problema dele. Por que não está funcionando? Estou dando exemplo, galera, porque houve um concurso. Não vou falar o cargo, porque é por respeito pelas pessoas. Mas na prova prática, um conhecido meu disse: é impossível haver entre as pessoas alguém que fosse aprovado ou aprovada. Por quê? Porque mostrou-se um aparelho, não era um celular, estava na mão do aplicador. O aplicador, primeira coisa, está lá, tem aquele momento, meia hora, 45 minutos, e ele vai conversando. Olha, tem esse aparelho aqui, tá vendo? Qual o nome do aparelho? Pausa reflexiva, dramática e de tristeza. Por quê? Dos 10 candidatos que lá estavam, cada um no seu horário, dia tal, no lugar tal, das 8 às 9 o Zé, das 9 às 10 a Maria, das 10 às 11 a Mariana, das 11 às 12 a Stephanie, das 12 às 13 o Marcelo, das 13 às 14 a Bernadette, das 14 às 15 o Paulo e assim por diante, cada um no seu horário e com as mesmas questões para haver uniformidade, isonomia, equidade. Para todas as pessoas foi perguntado: que aparelho é este?
o aplicador falou para a candidata, para o candidato, que aparelho é esse que está na minha mão? Já era a prova valendo, prova prática. Ninguém soube o nome do aparelho. E era um multímetro. Você sabe o que é? Busque na internet, veja imagens. Porque depois de perguntar o nome do aparelho, ninguém acertou, já deixou de ganhar ponto. Olha só, galera. Aí falou como é que liga, para que serve, como é que a gente faz a mensuração ou a medição, não sei como é que fala. Mas tá entendendo? Ninguém soube o nome do aparelho. Aí não dá, galera. Tá bom? Então, se você sabe que tem uma prova prática, a área de atuação na qual você vai trabalhar como asa 2, eletrônica e eletroeletrônica, não existem nessa plataforma maravilhosa chamada YouTube. Não há aqui, turma, galera, turma, inúmeros, diversos, quase que infinitos vídeos de pessoas que ensinam a fazer brigadeiro. Pessoas que ensinam a consertar geladeira das diversas, mais variadas, diferentes marcas. Pessoa que fala como é que utiliza o controle remoto de uma televisão. Mostrando como é que usa o multímetro, por exemplo. Entre tantas coisas. Então você sabe que na prova aparelhos serão mostrados para você, tem que saber o nome, para que serve, como é que liga, como é que funciona. Tá ok? Tá ok? Isso ajuda um pouquinho para você ficar um pouco menos ansiosa, menos ansioso. Mas vamos falar então, qual o objetivo desse vídeo, Fábio? É ficar tagarelando? Não, o Fábio veio aqui para ajudar aquela pessoa inscrita aqui do canal que confia no Fábio Nagata, deseja, sonha trabalhar na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Então você sabe que houve um primeiro documento, mas você candidato ao emprego público asa 2, atuação eletrônica e eletroeletrônica, para o campus de Guaratinguetá, campus universitário da Unesp, sabia que houve outro edital? Esse edital aqui, ó, 48 páginas. Porém, na parte da tabela, quando fala do quadro do item 7.1 do capítulo 7 das provas, o quadro tá aqui, galera, 7.1, vamos procurar? Aqui, ó, 7.1 do capítulo 7 das provas. Esse em tela é o edital original, o primeiro que foi publicado. Depois, dias depois, houve esse outro edital, que ele retifica, ele corrige, ele conserta partes daquele outro com 48 páginas. Por isso que você vê que esse segundo edital, ele tem só 2 páginas. Ele corrigiu a tabela em que colocou o número 1 aqui, ó, na terceira coluna. Primeira coluna, empregos públicos. Segunda, total de vagas. Terceira, número de vagas para ampla concorrência. Você vê o número 1 para a área acadêmica, 1 para eletrônica, eletroeletrônica, 1 para escritório de apoio à pesquisa, inclusive para esta área de atuação, escritório de apoio à pesquisa, existe uma playlist aqui no canal. Olha aqui nos cards. Você pode clicar. Você chegou ao canal O Concurso agora, conheceu, de repente buscava pelo Regimento Geral da Unesp, ou então Constituição do Brasil no concurso público da Unesp. E aí caiu de paraquedas. Opa, que beleza, né? Está ilesa, você pessoa, incólume, sem ferimento e com faca nos dentes querendo a vaga. E, no seu caso, o ATA 1, Escritório de Apoio à Pesquisa, existem vídeos em que falo do edital, em que falo dos conhecimentos específicos para esta área de atuação, normas FAPESP, normas CNPq, agência de fomento, não sei mais o que, porque não, galera, não é só ficar vidrado no salário. Ô louco, mais de 10 mil reais. Olha as exigências. Tem graduação de nível superior e, além disso, certificado de proficiência em língua inglesa. Claro que a turma, a galera inscrita aqui do canal,
já tá careca de saber. Isso aqui não é importante, não está preocupada, não está preocupado. Tem esses requisitos lá para o momento da convocação para a contratação. Mas vamos por passos, galera, vamos por etapas. Você nem fez a prova. E eu falei passant, rapidamente sobre este cargo com essa área EAP, Escritório de Apoio à Pesquisa, para dizer que existem vídeos no canal falando das normas FAPESP a partir de maio de 21, também das normas do Conselho CNPq, mas estamos falando aqui neste vídeo de eletrônica e eletroeletrônica, que é a área de atuação do ASA 2. ASA 2 exige ensino médio completo, mas também, galera, turma, a seção técnica de gestão de pessoas vai procurar você, vai achar você e vai falar: você viu no Diário Oficial do Estado de São Paulo? Você pessoa, você sim, você pessoa, foi convocada e quer ser contratada pela Unesp, tem 5 dias para comparecer aqui na STGP. E aí você vai levar diversos documentos, o RG, o CPF, a carteira de identidade nacional, se agora você não tem mais o RG, entre tantas coisas, turma, galera. E você não tem o diploma de habilitação profissional técnica de nível médio em técnico em eletroeletrônica ou técnico em eletrônica ou técnico em eletrotécnica. Eu não sei. Será que é possível fazer um curso desse, né? Essa habilitação profissional em 2 meses? Tá bom. Também não é o objetivo do vídeo. Estamos falando que para esta área de atuação, eu tenho prova anterior para apresentar para vocês. Como é que a banca VUNESP, com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, cobra os conhecimentos específicos lá do conteúdo programático para o cargo assistente de suporte acadêmico 2, atuação eletrônica e eletroeletrônica. Então lembre, tá vendo o que está na tela? É o edital, digamos, velho, o primeiro. Falava que haveria prova objetiva e redação. Muita gente, tranquilíssima, né? Opa! Por outro lado, pessoal que se inscreveu para o assistente administrativo 2, área de atuação acadêmica, estava com a cabeça fervendo. Meu Deus! Haverá prova prática. E aí? E aí? Mas como assim? Que prova prática é essa? É para escrever um ofício? Um memorando? Sei lá o quê? Não! Está errado. Por isso, o edital de retificação, em que você observa para a acadêmica, prova objetiva e redação. Ambas as provas no mesmo dia. E aí aquela divisão que eu sempre falo. Na prova objetiva, conhecimentos gerais, 20 questões. 10 de português, 5 de matemática, 5 de legislação. E a outra metade, 20 questões, conhecimentos específicos para a área de atuação acadêmica que está lá no conteúdo programático do edital. Tá ok? Tá ok? Agora, a pessoa estava de boa na lagoa, né? Outra pessoa, não você que é especial, inscrito aqui do canal, não você. Outra pessoa estava lá suave na nave, ASA 2, atuação eletrônica, eletroeletrônica, e dizia para si mesma essa pessoa, né? Ah, que beleza, sou bom de teoria. Vou lá fazer a prova objetiva, conhecimentos gerais, português, 10 questões, vou matar. Matemática, 5 questões, sei que muita gente é desclassificada porque erra 5. Eu não, sou craque, vou acertar. Legislação, eu sei que é Constituição do Brasil e o Regimento Geral da Unesp. Vou acertar todas, porque inclusive assisto aos vídeos do canal O Concurso, de alguém aí chamado Fábio Nagata, e ele resolvendo questões de provas anteriores. Existem no canal dele agora 8 playlists dedicadas ao Regimento Geral da Unesp, mas a legislação nos conhecimentos gerais da prova objetiva não é só Regimento Geral da Unesp, mas também Constituição do Brasil. Veja nos cards. Deixarei a playlist Constituição Federal no concurso público da Unesp. Existem lá, eu acho que mais de 25 vídeos resolvendo questões de provas anteriores da CF88
É toda a Constituição, Fábio? Ah, não. Agora eu quero ajuda sua. Você inscrito, escreva nos comentários. O que é que a banca Vunesp pode cobrar na prova objetiva de concurso público Unesp, lá em legislação? Talvez 4 questões, talvez 3 questões, das 5 questões de legislação. Vai cobrar a Carta Magna, a Constituição Cidadã, a Constituição do saudoso, do já falecido Ulisses Guimarães, a Constituição da República Federativa do Brasil, a CF 88, é ela toda de cabo a rabo, inteirinha, todinha. Você tá doido? Escreva nos comentários. O que de Constituição do Brasil pode cair em legislação lá na prova objetiva do concurso público da Unesp? Quero ver a interação do pessoal inscrito aqui do canal. Mais que isso, as pessoas vão fazer essa prova, Tem data marcada, cronograma previsto em anexo do edital. Tudo bem. Você está vendo aqui o que vale, para não nos perdermos. Olha aqui. Isso aqui é importante. Retificação, então, eletrônica e eletroeletrônica, você já tem a data da prova objetiva e da redação, porque é o mesmo dia. Salvo engano, 8 de março de 2026. Estou gravando o vídeo em 27 de janeiro de 2026. Você lá do futuro! Você está em 2034? Que pena! Esse vídeo fica defasado, ultrapassado, obsoleto. É obsolescência com o passar do tempo. O decorrer do tempo é inexorável. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho prova objetiva, inclusive mostrando a redação para a área de atuação eletrotécnica. Mas saiba, para este cargo com essa área de atuação, veja na cor vermelha. Vou dar destaque, porque algumas pessoas não estão por dentro. E, de repente, por causa disso, podem ficar de fora do concurso. Por quê? Nem sabem que tem prova prática, não acompanha a área do candidato, pensa que é fazer cadastro, pagar a inscrição, estudar pra caramba, decorar, arrebentar a boca do burrico na prova objetiva, escrever uma prova de redação de excelência. Se fosse nem nota 1000, é assim que fala. Mas aí nem ficou sabendo que tinha prova prática. Tá fora. Tá vendo? Então, depois desse alerta, porque haverá a prova objetiva no dia 8 de março, falando desse concurso público aqui, o edital, lá para o campus de Guaratinguetá. Esse edital tem o cronograma previsto lá no finalzinho dele. Você vê aqui, olha só, a aplicação da prova objetiva, a aplicação da prova de redação, a aplicação da prova dissertativa, dia 8 de março. Mas você já viu, o seu caso é eletrônica e eletroeletrônica, certo? Legal? Então você está vendo aqui na retificação que haverá prova objetiva, redação e prova prática. Não haverá essa tal de prova dissertativa, que para alguns cargos e ou área de atuação é a prova que é aplicada juntamente com a objetiva em lugar ou em substituição à prova de redação. Tudo bem? Sempre, vamos supor, lá no dia 8 de março, domingo vai chegar, domingo da prova. Todo mundo vai fazer a chamada prova objetiva, aquela com 40 questões, cada questão com 5 alternativas, questão de múltipla escolha, em que apenas uma alternativa entre 5 é a resposta. Todo mundo vai fazer a prova objetiva no dia 8 de março, mas para alguns cargos, pessoas farão redação. Para outros cargos, pessoas farão dissertativa. Como eu estou falando de eletrônica e eletroeletrônica, e no edital de retificação falou que haverá prova prática, não mudou nada, porque você vê que para este cargo realmente já falava que haveria prova objetiva e já falava que haveria a prova de redação. A única coisa foi o acréscimo da informação de que haverá, além de redação, além de prova objetiva, que é tudo no mesmo dia, dia 8 de março, em outra data a definir, haverá prova prática. Tá bom? Porque lá no cronograma do primeiro documento, do primeiro edital, você vê
a aplicação da prova prática. A definir. A definir o quê? A programação, o conteúdo? Não, a definir a data. Tá ok? Porque nessa segunda coluna fala de datas. Para a prova prática, não existe data definida, vai definir ainda. Então, depois de todo o preâmbulo, tá aqui a prova, primeiramente mostrando redação. Sim, foi a prova para Tupã. Importante é isso aqui, ó. Área de atuação eletrônica e eletroeletrônica. Verde, sinal verde, porque você quer passar. Olha lá. Então você está vendo comigo aqui, ó. Naquela prova houve redação. Sim, a banca fornece 2 ou 3 textos. Nesse caso, forneceu 3. Ó, pause o vídeo, leia. Imagine-se lá no domingo da prova. E você precisa escrever uma redação. Haverá textos. 2 ou 3. Aqui, 3. Você lê o texto. 1. Agora, leia o texto 2 daquela prova lá de 2025. Está aqui o gabarito, de fevereiro de 2025. Estou falando de eletrônica e eletroeletrônica. Não se perca, não estou falando da área de atuação acadêmica, que agora você aí, minha amiga, meu amigo, inscrito ou inscrita aqui do canal, sabe que não tem prova prática para a área de atuação acadêmica. Como é que seria? Carimbar, assinar, fazer um ofício, datilografar? Digitar, Fábio. Eita, você é da idade da pedra. Então você está vendo texto 2, redação, texto 3, como é que caiu em fevereiro de 25. E olha aqui o título. Entre os benefícios e os malefícios da concessão de cemitérios à iniciativa privada. Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, pessoa que quer o cargo, área de atuação, eletrônica e eletrotécnica, é isso? Olha o Fábio até perdido. Eletrônica e eletroeletrônica. Escreva você, candidata a candidato, um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre esse tema que eu li. Está em destaque na cor azul. E aí, tá aqui, rascunhos não serão considerados na correção. Mas observe, turma, não assine nesta folha. Não faça gracinha, coraçãozinho, jogo da velha, hashtag. Simplesmente utilize esse espaço para escrever a sua redação, porque você às vezes erra uma palavra ou outra, pode riscar, rasurar, não tem problema. Isso o corretor, a corretora nem vai ver. Importante é que depois, em outro papel, em outra folha, você vai passar a limpo a sua redação. Tá bom? Aqui, neste arquivo que eu obtive, eu só tenho mostrando para vocês o rascunho para a redação daquelas pessoas que fizeram a prova em fevereiro de 25. Então, para o cargo eletrônica e eletroeletrônica, houve redação em fevereiro de 25? Sim. Para você, em março de 2026, também. E será assim, redação, tem textos para você tomar como base, mas não utilize o que está escrito no texto. Você tem que utilizar o que está no seu pensamento, na sua mente, no seu conhecimento do mundo, os seus próprios conhecimentos. Usou coisas, partes, trechos, excertos, né? Pedacinhos aqui do texto, ou do 2, ou do 3, ou dos 3. Você vai perder pontos e olha lá se não for totalmente anulada a sua redação. Então o Fábio até baixou o tom da palavra. E agora, de baixo para cima, vamos mostrando uma a uma as questões para a área de atuação eletrônica e eletroeletrônica. Lá naquele dia, domingão da prova, prova objetiva com 40 questões, cujo gabarito está aqui em tela. Você vê, da questão 1 até 20, conhecimentos gerais. Da 1 até 10, português. 11 até 15, matemática. 16, 17, 18, 19, 20, é Regimento Geral da Unesp ou Constituição do Brasil. 21, 22, 23, etc. e tal, até 40, conhecimentos específicos
E é o que vamos demonstrar agora. Primeira questão, você imaginando lá na prova. Essa questão 40. Você acerta? Questão 39. Um transmissor AM é utilizado para transmitir um sinal de áudio limitado em frequência a 2 kHz. Falei certo? Essa sigla aqui? Escreva nos comentários. Pode criticar, pode elogiar. Peça alguma... Deixe uma sugestão. Sei lá, então. Escreva um comentário. Interaja comigo. Isso ajuda bastante o canal. Por falar em escrever comentário, você não tem e quer esta prova aqui? Então escreva no comentário ou escreva um comentário assim. Meu nome é Zé. Vou falar com todo o respeito. Meu nome é Zé Mané. Palavra elétrica. Quero essa prova e o gabarito, Fábio. E aí, depois de escrever o comentário nesse vídeo, você vai lá no meu Instagram, lá no direct, escreve a mensagem e diz: Fábio, lá no seu vídeo, para o ASA 2, eletrônica e eletroeletrônica, eu escrevi a palavra elétrica, eu escrevi meu nome que é Zé Mané, e o meu endereço de e-mail é zé.mané@algumacoisa.com, talvez com .br. Enfim, você entendeu? Se não entendeu, escreva aí nos comentários que eu explico melhor. Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo o passo a passo, a etapa, uma por uma, para você pedir essa prova e o gabarito, e aí eu envio para você, porque você está acompanhando comigo aqui. Veja, no edital, o primeiro documento, você viu o conteúdo programático. Vamos ver aqui. Aqui acadêmica, aqui o eletrônica e eletroeletrônica. Está tudo em tela, em páginas 43 e 44. Final da 43, começo da 44. Mas é tudo isso que eu estou destacando agora na cor azul. Legal, beleza. Então, esses conhecimentos específicos para a sua prova de 8 de março, estamos olhando. Será que a questão 38 está aqui nesses conhecimentos específicos? Porque diz: fundamentos de eletricidade e eletromagnetismo, circuitos elétricos de corrente contínua e alternada, fontes de energia convencionais e alternativas, polarização na configuração emissor comum, transistor como chave como fonte de corrente, transistores bipolares, Zener e LED, circuitos com diodo, retificador de meia onda. Isso aqui, galera, ó, percebe? É sobre eletrônica. Tá até aqui em negrito. E isso aqui, ó, sobre eletroeletrônica. Dos fundamentos até aqui, ó, normalização técnica ambiental e de segurança no trabalho. Porque área de atuação, aqui 2 assuntos, digamos assim, nos conhecimentos específicos. Eletroeletrônica e eletrônica. Mas a palavra-chave no comentário é: meu nome é Maria, a palavra elétrica, quero prova e gabarito. Vai lá no meu Instagram, escreve a mensagem: meu nome é Maria, escrevi elétrica lá no comentário do seu vídeo, Fábio, e quero a prova e o gabarito para o cargo cuja área de atuação é eletrônica e eletroeletrônica. Então mostrávamos a prova, questão 38. Existe um esquema. E aí, saberia responder? Questão 37, também um esquema. Não estou conseguindo deixar totalmente em tela, fica pequeno, eu peço desculpa. Tá legal assim, ó. Dá para ver todas as alternativas, 38, 37, 36, um modelo linear simples para um diodo Zener é uma fonte de tensão fixa em série com um resistor ou um resistor incremental. Eita, Fábio! É oxítona, não é paroxítona. Se fosse paroxítona, iríamos acentuar resistor? Deixe nos comentários. Vamos ver se o pessoal também está estudando língua portuguesa. Outro desenho com figura ou esquema. Tá aqui, 35. 34. E aí? 33, circuito com diodo LED. 32, semicondutor tipo P. Concentração de elétrons. E aí? Galera, turma, galera. O que é essa ferradura aqui, hein?
A galera inscrita do canal, a turminha esperta vai escrever para mim. É lambda, é ômega. Tem a ver com aquelas palavras gregas ou letras gregas? Tô doido, hein? Eu li tricidade. Meu Deus do céu, é eletricidade, Fábio. Questão 30. Tá aí. Veja que existe até rascunho, porque de repente é necessária a resolução de uma questão com fórmula, sei lá. Analise a afirmação a seguir. Olha que campo a ser preenchido. Aqui no canal eu sempre digo, vira e mexe, a banca VUNESP faz uma questão com lacuna. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Gerber ou Gerber, BRD, DXF, DWG, STEP. STEP é o quê? Step by step, de passo mesmo em inglês? Step by step, aquela música, aquela canção dos anos 90, New Kids on the Block, 29, 28, Soft Starter, disjuntor motor, MPCB, relé térmico, fusível tipo NH, não faço ideia, galera. Deseja-se fazer a instalação de aparelho de ar-condicionado no apartamento. Esse aparelho será alimentado com tensão bifásica de 220 volts. Acertei? O fator de potência do aparelho é 0,8. Assinale a alternativa. Então, no enunciado tem volts, na alternativa tem watts. E aí? Outra questão com figura ou desenho, ilustração. Questão 25. E aí? Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4. Raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Olha que legal, um dado, talvez fundamental para a resolução da questão 25. Imaginando você lá naquela prova em fevereiro de 25. Mas a sua prova será em março de 2026. Feliz 2026. Feliz Ano Novo. Opa! Primeiro vídeo aqui do canal que assiste. Beleza, 24. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 23. E falando nisso, porque é a primeira vez que está vendo um vídeo aqui do canal, assistindo ao vídeo do canal O Concur, olha aqui acima, deixarei uma playlist do Regimento Geral da Unesp, carro-chefe aqui do canal, porque lá em 15 de novembro de 2025, em gratidão por ter sido aprovado no concurso público da Unesp, em um período difícil de minha vida, de perdas de entes queridos, de necessidade de estudar para concurso público porque perdi o emprego também. E aí, de repente, consegui um emprego para trabalhar no censo 2022 do IBGE. E aí, estudava para o concurso do INSS em 2022 e estudava as coisas do IBGE para conseguir exercer minhas funções à frente do IBGE como assentes na função de agente censitário municipal. Então houve um período, galera, de 5 meses em que eu dormia apenas 4 horas, de segunda a segunda. Verdade, porque eu tinha coisa do IBGE para estudar, muita coisa do INSS para estudar, e apareceu o concurso da Unesp com algo ou algumas coisas para serem estudados. Então, em determinado período, 3 meses, turma, galera, turma, eu estava que nem louco, INSS, IBGE, Unesp. Unesp, INSS e IBGE. Estudando tudo. E passei no INSS. Mas também passei na Unesp e escolhi trabalhar na Unesp. Questão 22. Questão 21. Agora que veio à mente, será que tem a ver com ampere isso daqui? Ou com aquele negócio chamado ohm? Ohm, é isso que fala? RLC paralelo. Eu não faço ideia, mas você vê que é conhecimento específico a partir da questão 21, da prova chamada objetiva, para o cargo eletrônica e eletroeletrônica, que você viu que houve retificação, haverá prova prática para você que se inscreveu para esse cargo e área de atuação. Então você quer a prova e o gabarito, faça como eu disse, escreva elétrica, escreva seu nome e diga, quero a prova e gabarito para eletrotécnica, para eletrônica e
para a área de atuação eletrônica e eletroeletrônica. E aí você escreve lá no meu Instagram qual o endereço de e-mail e mando prova e gabarito para você. Beleza? Porque você vê, 21 para frente até número 40 são questões de conhecimentos específicos para a área de atuação. Você viu comigo aqui, nos conhecimentos específicos, o ASA 2, com esta área de atuação, ele vai estudar o quê? Parte do estudo dele é eletroeletrônica, outra parte é eletrônica, mas tudo conhecimento específico. Tá vendo em tela agora aqui, ó, conhecimentos específicos, eletrônica, eletrotécnica. E mostrei uma a uma as questões. Se você quiser a prova, eu mando para o seu endereço de e-mail, porque antes dos conhecimentos específicos, na prova objetiva, existe Constituição e Regimento Geral da Unesp. Você está vendo aqui, ó, questão de Constituição, questão de Constituição. Olha aqui, questão de Regimento Geral da Unesp, Fábio. Beleza, carro-chefe do canal. Depois, antes das 5 questões de legislação, 5 questões de matemática. Não pode zerar nenhuma matéria, turma. Imagine outra pessoa. Acertou 35 questões, só que de legislação errou todas de regimento geral e todas de Constituição do Brasil. A pessoa está fora do concurso. Eliminada. Sem conversa, sem discussão. Assim como não pode errar todas de matemática. Garanta pelo menos um acerto. E aí, antes de matemática, nessa prova chamada objetiva, existem as questões de português, como, por exemplo, questões de ortografia, de gramática e leitura e interpretação e compreensão de texto. Olha que legal. Quer que eu grave vídeos resolvendo questões especialmente de gramática na língua portuguesa de concurso público Unesp, mostrando muitas e muitas diversas e diferentes questões de língua portuguesa do concurso público da Unesp? Escreva nos comentários, português. Estou pretendendo, galera, é que está faltando tempo. Mas nesse vídeo, olha que legal, você soube que haverá prova prática para áreas de atuação eletrônica e eletroeletrônica. Se eu estiver enganado, escreva nos comentários. Pode discordar de mim. De repente, houve houve outro edital. Porque a gente via, no primeiro edital não tinha prova prática. Aí veio esse para retificar aquele outro e diz que tem. E de repente houve outro, eu não fiquei sabendo. Escreva, Fábio, teve outro, o terceiro. Retiraram a prova prática. Eu quero saber de você, porque eu falo para todo mundo, o edital é a bíblia do seu concurso. Se o concurso fosse um jogo, o edital são as regras do jogo. A cartilha, o manual, o beabá, tem de ler. Tem que ler. Tá ok? Tá ok? Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.